alguma coisa. Lá vai aquela que o marido não quis. Lá vai. Mas quem sabe como foi o casamento dela? Ou os casamentos? Porque ninguém começa algo pensando que vai dar errado, não. Ninguém começa um serviço pensando, um trabalho pensando que vai dar errado. Começa achando que vai dar certo. Ninguém abre uma empresa achando que ela vai falir. Abre uma empresa acreditando que ela vai dar certo. Ninguém começa um relacionamento, uma amizade achando que ela vai acabar. Ninguém começa entra no casamento achando que o casamento vai acabar. Mas às vezes pela dureza de um ou de outro, ou de ambos, acaba não dando certo. E aquela mulher já tinha passado por várias decepções. Será que todas as vezes que ela teve esses 5 maridos, era só ela que era errada? Será que ela não começou acreditando que dava certo da primeira vez? Não deu. Ou era violento, ou tinha algum problema. Aí foi para o segundo, realmente não deu de novo. Será que ela começou acreditando que ia dar errado? Não, ninguém começa algo acreditando que vai dar errado. Todo mundo começa algo acreditando que vai dar certo. Alguém começa uma roça, começa um trabalho, acreditando que vai dar certo, lutando, trabalhando para dar certo. Aquela mulher, ela tinha sonhos. E Jesus conhecia o íntimo e o profundo dela. E a palavra vai nos dizer que ela vai pegar água no poço sozinha. Certamente penso eu porque era excluída. Mas Jesus, ele muda a rota habitual dele, muda o caminho que ele ia só para encontrar com essa mulher. O caminho dele da Judeia para a Galileia era digamos que uma reta. Ele dá uma volta para passar por uma cidade a qual ele não era bem recebido, porque ele era judeu. Ele dá a volta, passa por Samaria para passar por um lugar onde tinha um poço, herança de Jacó, herdade de Jacó, para esperar uma mulher. Irmãos, Jesus sendo todo poderoso, sendo o Senhor, o mestre, ele já sabia. Ele sentou-se ali, não foi para descansar, não. Jesus, ele não precisava descansar, mesmo sendo ele homem, ele não ousava estar descansando, porque ele queria era fazer a obra e fez de fato a obra do Senhor. Então ele sentou ali exatamente para esperar a mulher. Enquanto muitos te julgam, enquanto muitos nos julgam, Jesus conhece. Jesus conhece e marca um encontro. Jesus já teve encontro com muitos aqui. Tem outros que Deus vai ter um encontro. Jesus, ele tem data marcada para ter encontro. E quando Deus decide encontrar, quando o Senhor decide encontrar alguém, não tem quem impeça. Não tem discípulo, não tem comida, não tem dificuldade, não tem inimigo. Ei, Jesus sabe a hora certa de fazer acontecer. Ele sabe a hora certa de ir ao encontro daquele que você clama, daquele que você coloca debaixo das suas orações, aquele que você coloca nas mãos do Senhor. Assim como ele teve um encontro comigo, assim como ele me tirou do fundo do poço, assim como ele veio ao meu encontro e eu o reconheci. E você também já teve, muitos aqui também vai ter. Na hora certa, da forma certa, do jeito dele. Esta mulher estava ali para pegar água. Escute. Ele começa a ter um diálogo com ela sobre água. Aí eu fico, meu Deus, é uma coisa tão simples. Ele chega e diz, dá-me de beber. E nós também, como servos do Senhor, como filhos agora adotivos, o que nós estamos fazendo para levar o evangelho, para evangelizar? Não é só chegar, pregar, levar, pegar o microfone, não. É fazer como Jesus fez. Estar disponível. Às vezes deixar de fazer algo e para nós poderia ser importante, mas ir semear, ir levar a palavra. Jesus, ele disse que iria descansar, mas na verdade ele estava fazendo o quê? A obra do Pai, evangelizando. Ele teve um encontro com a mulher. A palavra vai nos dizer que a mulher diz assim. Disse-lhe a mulher, Senhor, veja que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. A mulher tinha uma curiosidade. Nossos pais adoravam aqui, nesses montes, próximo a esse poço de Jacó. Vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém. Ela queria saber onde era o lugar de adorar. Nós sabemos, Primeiro Testamento, Primeira Aliança, vai nos falar que antes o povo, na Primeira Reis, Segunda Reis, fala que quando os reis se corrompiam, eles pegavam, tiravam a adoração do templo, levavam para outra região, levavam para os montes.
Porque antigamente a adoração só era o quê? No templo, em Jerusalém, onde Salomão ergueu o templo, lá era feito o sacrifício de animais, a expiação por pecado, o sacerdote fazia todo o procedimento e nós, ou o povo, era perdoado pelos seus pecados, pelos sacrifícios dos animais num templo em Jerusalém. Mas ela em Samaria, ou os pais dela, adoravam nos montes. E Deus não deixou, naquela época, não era certo adorar nos montes. O certo era adorar no templo. Então ela tinha essa curiosidade. Olha, eu não sei os irmãos, mas a gente herda muita coisa dos pais. Ela diz, nossos pais, que tal? Versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Os meus pais, os irmãos podem achar engraçado o que eu vou falar, mas Deus tocou no meu coração para falar. Os meus pais, por tradição, eu herdei deles muitas coisas. E a forma também de buscar, de adorar. Eu lembro que eu pequenininha, menor do que essa menina aqui, inventaram a primeira viagem que eu lembro, só foi a primeira e a única, uma viagem para o Horto. Aí nessa viagem para o Horto, todo mundo animado para ir, tudo, que disse que tem o Padre Cícero lá. Aí fomos para o Horto, chegamos lá, tudo bonitinho, aí cada um recebeu uma moedinha. Foi. Aí a mãe me deu uma moedinha, botou na minha mão, eu com a moedinha lá, e disse, essa moedinha é a merenda de vocês, não percam, vão merendar. E eu toda feliz, eu saí, menor do que ela, eu tuf, olhando, eu digo, o que é que eu vou pegar, o que é que eu vou comer com essa moedinha? Eu acho que nunca tinha ganhado uma moedinha, né? Eu tuf, aí cheguei assim, próximo da estátua do Padre Cícero, aí eu ficava, olhava para a estátua, olhava para as coisas, não via nada para comer, e olhava para a estátua, olhava para as coisas vendendo. Aí eu olhava para a estátua e disse, meu Deus, é grande, estátua grande. E olhava para